Lendas e contos da China. Boa noite. Iniciaremos agora o programa Lendas e Contos da China. Quando alguém diz que a medicina tradicional chinesa constitui um grande tesouro, é pura verdade. Por volta do século V antes de nossa era, foi escrita na China a primeira obra sobre medicina conhecida como Huangdi Neijing, ou seja, clássicos sobre os órgãos internos escritos pelo Imperador Amarelo. A obra registrou detalhadamente as ricas experiências obtidas no tratamento médico, inclusive a acupuntura e mochibustão. No século XVII, foi escrita na China outra grande obra médica chamada Ben Cao Gao Mu, ou seja, Compêndio de Ervas Medicinais, escrita pelo famoso farmacólogo Li Shizhen. Através de grandes esforços no estudo e pesquisa, que duraram mais de 30 anos, Li Shizhen registrou, em seus 52 volumes, 1.892 tipos de medicamentos, com detalhada explicação das características específicas de cada erva medicinal e método de elaboração. A história milenar chinesa registra a vida de inúmeros médicos, tidos às vezes como mitológicos, que salvaram várias vidas com bastante eficácia. No programa Lendas e Contos da China de hoje, contaremos alguns episódios sobre os dois médicos mais destacados da antiguidade chinesa. Durante o período da primavera e outono, entre 722 e 481 antes de nossa era, existiram vários reinos. Certo dia, no reino chamado Guo, o príncipe morreu de uma doença aguda. Quando no palácio real preparava seu funeral, chegou à porta palaciana um ancião de cabelos brancos que perguntou aos guardas: "Permitam-me perguntar de que doença morreu o nosso príncipe." "Não sei exatamente de que doença," respondeu um guarda. "Queixava-se das dores de peito, caiu desmaiado e morreu." "Isso foi quando?" "Hoje de madrugada," respondeu. "Deixe-me ver." E dizendo isso, foi entrando pela porta adentro. Normalmente, os guardas não permitiam a um estranho entrar assim no palácio real. E iniciou-se então, na entrada, uma disputa. Os gritos do ancião chegaram aos ouvidos do rei, que ordenou aos guardas que permitissem a sua entrada. O ancião de cabelos brancos examinou detalhadamente a cor do rosto do príncipe morto. Observou atentamente seus pulsos, depois disse muito seguro em si: "O príncipe não está morto. Ele encontrava-se em estado de choque. Se o tratarmos a tempo, ele voltará a si." O ancião botou algumas agulhas de prata em determinados pontos da cabeça, do peito e dos 4 membros. Para surpresa de todos, minutos depois, o príncipe começou a mexer os lábios. O ancião mandou então ferver algumas ervas medicinais, as quais deu de beber ao príncipe. Após ter tomado o chá feito com ervas, o príncipe abriu os olhos e logo em seguida conseguiu sentar-se. Os presentes ficaram boquiabertos. O rei, maravilhado, chorou de alegria. O júbilo tomou conta de todo o palácio. 20 dias depois, o príncipe havia se recuperado completamente. A notícia espalhou-se pelo país afora. O povo chamava-o Médico Deus, ou Médico Mágico, ou Gênio capaz de salvar a vida da morte. Mas, ao ouvir estes comentários, o ancião respondeu:
Não fui eu quem salvei a vida da morte. É que a vida não estava morta ainda. E quem foi tal médico? Não foi outro, senão o médico Bianchi. O Dr. Bianchi realmente tinha salvado inúmeras pessoas que se encontravam à beira da morte. Passaram-se mais de 1000 anos. Hoje em dia, seu nome ainda é muito conhecido aqui na China, não apenas nos círculos médicos, também pela população em geral. Contarei agora mais um episódio do famoso médico Bianchi. Certo dia, o Dr. Bianchi estava de viagem pela capital do reino Qi. Naquele tempo, ele já era de renome interreino. O soberano Qi homenageou ao médico com um grandioso banquete, durante o qual o doutor percebeu que o soberano estava doente. Mas o rei não acreditou porque não sentia nada, pensando que se tratava de um sabe-tudo, e não ligou. 5 dias depois, o Dr. Bianchi voltou a pedir audiência a fim de tratar o soberano. Este, ao invés de aceitar o tratamento, ficou um pouco zangado porque realmente não se sentia nada mal. O médico despediu-se, meneando a cabeça. No dia seguinte, deixou o reino Qi rumo a outros reinos. 5 dias depois, o soberano Qi começou a sentir umas dores no peito. A condição do rei agravou-se rapidamente. Ele, arrependido, mandou procurar o médico Bianchi. Quando, afinal, o encontraram no reino vizinho, o médico lamentou. No banquete, quando eu disse que o soberano estava doente, a doença encontrava-se na superfície. Da segunda vez, quando eu adverti, a doença já havia atingido o sangue. Podia ser tratado com acupuntura e ervas medicinais. Agora, pelo que saiba, a doença já deve ter atingido a medula dos ossos. Não tem mais cura. Assim, o soberano de Qi morreu sem poder ser salvo a tempo pelo Dr. Bianchi. Hua Tuo é outro médico também muito famoso na antiguidade chinesa. Hua Tuo viveu por volta do século II, conhecido como o primeiro cirurgião chinês. Quem leu o romance Os Três Reinos deve ter se inteirado de um episódio. Um dia, o general Guan Yu, conhecido como Deus de Guerra, foi ferido no braço direito por uma flecha altamente venenosa, lançada por Cao Zhen do reino Wei. A vida do general estava ameaçada gravemente. Apareceu então o Dr. Hua Tuo, que, utilizando-se da faca, abriu-lhe a pele do braço ferido e raspou com a faca o osso envenenado. Enquanto o doutor fazia a operação, o general jogava xadrez com o amigo. Terminada a operação, o doutor passou na ferida uma pomada por ele mesmo feita. Dias depois, o general estava novamente na frente, comandando suas tropas com o braço direito recuperado. O conto enaltece tanto a sublime coragem do general como a capacidade sobrenatural do cirurgião. Hua Tuo não foi apenas um cirurgião. Certo dia, a esposa do general Li queixou-se das dores abdominais. Chamaram o Dr. Hua Tuo para examiná-la. Ao palpar os pulsos da doente, Hua Tuo afirmou que, pelo fato de a parturiente ter caído dias antes que houve ferimento, o feto agora não conseguia sair, e passou uma receita. Mas tanto o general como a sua esposa não acreditaram, pois ela acabara de parir um filho, e deixaram de lado a receita. Dias depois, a esposa do general Li teve dores tão insuportáveis, em consequência, perdeu os sentidos. O Dr. Hua Tuo foi novamente chamado. Aconteceu que se tratava de gêmeos. A mãe pariu um e o outro ferido morreu no útero materno. O Dr. Hua Tuo, utilizando-se da anestesia com narcótico herbático, teve grande sucesso na operação de cesariana por ele realizada. Terminamos assim o nosso programa habitual dos domingos, Lendas e Contos da China de hoje.
Obrigado pela atenção dispensada e até o próximo domingo neste mesmo horário.